professor Paulo Urmindo é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e é um ilustrador botânico. Eu agradeço particularmente a presença dele, aproveito para agradecer todos os artistas que apareceram nessa reunião, justamente porque deram uma contribuição muito importante, além da apresentação de trabalhos, de obras que nós vamos ver no encerramento da reunião, mas também porque a contribuição deles acho que enriqueceu particularmente o nosso evento. Eu gostaria de passar a palavra ao professor Paulo Urmindo, que vai apresentar um panorama da ilustração botânica, da arte botânica no Brasil. Por favor, Paulo, muito obrigado. Não, pode deixar que eu... boa tarde. Eu não tenho hábito de falar com o microfone, vou tentar falar com o microfone, enfim. Luciano, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Eu não sou historiador, não trabalho muito com história, uso um pouco no meu trabalho. Eu sou de formação em artes plásticas, formado em gravura pela Escola de Belas Artes da UFRJ e sou ilustrador há cerca de 20 anos aqui no Brasil. Para mim é uma satisfação grande estar presente hoje aqui, poder trazer um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido aqui no Brasil nesse decorrer desses anos. E me é muito feliz e surpreso também ver o quanto que cresceu esse movimento e o quanto que cresceu essa atividade aqui no Brasil. Se eu pensar em 20 anos atrás, não havia uma escola, não havia um curso, havia algumas pessoas que faziam ilustração científica, no qual nós tínhamos que nos unir a elas para trocar figurinhas, literalmente, trocar informações, né? Não havia uma formação regular, né? Uma formação informal. Se tratando do Brasil, uma coisa até interessante, porque a gente tem uma trajetória muito grande dos grandes viajantes, dos grandes naturalistas, uma produção vasta, enorme, né, de grandes paisagens, etnografias, ilustrações da nossa fauna, flora e de aspectos gerais. Como eu disse, eu não sou ilustrador, eu não sou historiador, eu sou ilustrador. Eu pretendo dar uma pequena breve introdução do que vem a ser uma arte botânica, ilustração, mas acho que é uma coisa meio redundante aqui, se tratando de historiadores e ilustradores científicos, né? Mas tem uma coisa muito interessante e peculiar, porque eu vejo isso dentro da visão de um artista e não dentro da visão de um historiador. Eu faço ilustração botânica, eu trabalho com ilustração científica, quer dizer, o meu foco e a minha visão é outra. Eu deixo para vocês, historiadores, a parte da história, da análise e até mesmo do senso crítico referente a propriamente o que é produzido, o que foi produzido e o que está sendo produzido. Porque quando eu quero falar de um panorama na arte botânica do Brasil, eu vejo isso como um movimento presente, é uma coisa atual, é uma coisa forte que está acontecendo atualmente, né? A gente está num movimento contínuo que tomou um impulso muito grande no Brasil de 2 décadas, 3 décadas para cá. Só para situar, né, a gente trabalha com elementos da natureza. Né? E o que é isso? O que é a natureza para nós, artistas? O que é a natureza para nós, como historiadores ou pesquisadores? Né? A gente está rodeado por coisas que não foram feitas por nós, tem vida e estrutura diferente da nossa. Árvore, flores, relva, rios, colina, nuvens, etc. Desde há séculos que nos inspiram curiosidade e respeito, e têm sido objetos de nosso prazer. Temos-las recriado na nossa imaginação, refletindo assim nosso estado de espírito, e temos pensado nelas como elementos de uma ideia que chamamos de natureza. A pintura de paisagem marca a fase da nossa concepção da natureza. O seu aparecimento e desenvolvimento desde a Idade Média é parte de um ciclo no qual o espírito humano tenta mais uma vez criar harmonia com aquilo que o rodeia.
Nós, artistas, tentamos isso, né? Ter harmonia com o que nos rodeia, apreender os objetos que estão no nosso entorno, né? Ter ciência deles e ter domínio sobre eles. Mas quando isso começa propriamente, o homem a perceber das coisas que o circunda, quando começa o homem a entender as coisas que estão além do campo dele, do campo tangível, um outro campo muito mais à frente. Eu vou aqui, ligeiramente, só voltar aos primitivos. As primeiras representações figurativas, né? Em Lascaux, isso é pintura rupestre, onde o homem tenta captar os elementos da natureza, no sentido místico, ou talvez no sentido de entender as coisas que estão ao redor dele, né? Mas ele vai avançando, ele vai muito mais do que isso. Mais à frente, a gente tem pinturas egípcias que abordam também temas de natureza. A gente vê aqui a caça, uma pintura da tumba de Naumon, que aborda pássaros, plantas, né? Um sentido meio que histórico, narrativo, né? Mas já mostra uma preocupação e um interesse do homem com as coisas que estão ao redor dele. Ele quer conhecer, ele quer entender, ele quer participar, ele quer interagir, ele quer dominar, né? Voltou. Aqui começa propriamente a arte botânica. Isso data de 1450 a.C. São baixos relevos que, no seu todo, tem 275 plantas representadas em baixo relevo, né? Isso aqui é considerado um dos nossos primeiros herbários, propriamente dito. Essas plantas todas são identificáveis, né? Isso começa um interesse não só na representação de plantas da natureza, mas do entendimento e de uma busca de um realismo também. Mais à frente, dando um passo bem mais à frente, né? Deu um vasto pulo, saindo do Egito, passando já mais para século XVIII, XIX. Isso aqui é o Redoutez, Joseph Redoutez, que vocês devem conhecer muito bem. São litografias, são as gravuras dele. Mas nesse momento aqui, já tem uma percepção e um domínio da arte botânica, na sua concepção como um todo, domínio da forma, domínio da cor, domínio da textura. O desenho já está mais avançado, o meio de reproduções está mais avançado, né? O conhecimento anatômico vegetal já está mais organizado também, no qual incure e demanda uma representação não só do que é visível, mas do que está invisível também na planta. O que está lá dentro, que a gente não percebe, e que tem que tentar entender e representar. Essas são as gravuras, reproduções na técnica desenvolvida por Redoutez. É um trabalho que eu acho assim, muito primoroso. Mas acontece uma coisa interessante nessa época também. A ciência começa a ser organizada. E a gente deve isso a Carl von Linné. Quer dizer, o que era imperceptível começa a ser visível. E isso passa a ser representado também. As pranchas científicas começam a ter elementos que até então não tinham antes. Há uma preocupação de desenhar detalhes internos e começar a agrupá-los e a organizá-los, né? Isso um pouco mais à frente também são litografias, que é uma típica ilustração botânica, bem clássica, um padrão bem típico, bem usado até certo tempo, onde você tem um aspecto da planta e as flores. Aqui não se encontra ainda detalhes dissecados da planta, mas é uma representação bem vistosa, bem agradável esteticamente e com todo o rigor científico que é necessário. Mas quando começa a arte botânica no Brasil? Ou realmente quando a gente começa a ter noção ou desenvolver isso aqui? Eu observei hoje mais cedo na palestra da Tomás, que está aqui presente, né, que me fez lembrar, através, né, a botânica e a zoologia nascem para o Brasil, né, no domínio do holandês de John Martin Nassau, Mário de Nassau, com o naturalista holandês Geoffrey Magrath e o médico naturalista William Pius. Quer dizer, através deles, vêm dois artistas, né? A gente tem o Eckhout e o Franz Post, né? Que começam a fazer representações do que nos circunda, o que nos tem aqui no nosso território brasileiro. Essa é a primeira representação de plantas aqui do nosso território, né? Essas são estilogravuras preparadas por Laet para compor a obra de Magrath e Piso, na História Natural de Brasília. É um mamoeiro e um ramo vegetativo de uma planta, designado erroneamente de arbusto. A visão ainda da época é uma visão um pouco distorcida de como representar os elementos da natureza. A visão dele não contemplava, eles às vezes coletavam material, levavam para a Europa e lá sim faziam as ilustrações baseado com o material coletado. Por vezes havia algumas discrepâncias.
Esse é um trabalho do Eckhout. Por sorte, é uma estampa diferente, que já foi apresentada hoje cedo. É uma outra estampa dele, também é belíssima, né? Mas acontece uma coisa interessante no Brasil, né? Com a abertura dos portos, né, em 1808, por Dom João, aportam inúmeros artistas e cientistas. Martius e Spix são os maiores representantes dessa época no Brasil. Eles percorreram o território brasileiro durante 3 anos. 4.000 quilômetros de norte a sul, 6.500 de leste a oeste, realizando um dos maiores levantamentos de nossa flora. São 20.000 espécies brasileiras, descritas em 40 volumes e reproduzidas em mais de 3.000 estampas, obra que levou 66 anos para ser concluída. A Flora Brasiliense de Carl Friedrich von Marso é resultado desses 3 anos de expedição pelo Brasil, o Alto Amazonas, no período de 1817 a 1820. Esse é o nosso maior levantamento da nossa flora. E aqui nós temos 2 estampas que compõem a flora brasileira. Um Zicopétalo Mackay e umas com Burkia. Aqui a gente já vê propriamente o auge da ilustração botânica nessa maneira de representação. Não só está inserido o aspecto geral vegetativo, a inflorescência, mas também como as partes das flores dissecadas. Quer dizer, aqui já tem a associação do vasto conhecimento desenvolvido por Linneu e a representação dos desenhos e a ilustração como seu todo. A planta, né, e seus detalhes compondo a prancha. Outro caráter importante também, né, na arte botânica, na forma de representar, né, a nossa natureza, também era referente à paisagem. Não era só o objeto em si, não era só extrair um elemento, mas também como esse elemento se inseria naquele contexto, de que forma isso estava representado. Aqui a gente tem uma bela litografia, né, junto ao São Francisco, e a associação e a contemplação deles em relação a todos os elementos que ali estão, e essa simbiose, né, esse equilíbrio, em cada qual no seu ambiente, cada qual interagindo com o outro, e cada um tomando conta de si e do seu outro, ou no seu caso, a sua presa, ou no caso, o seu predador. Outro grande artista, também pesquisador, foi Frei Veloso, que é um botânico brasileiro, nascido em Tiradentes. Ele foi patrocinado pelo vice-rei Luís de Vasconcelos e Souza, realizou sua expedição botânica de 1779 a 1790 pelo interior do Rio de Janeiro, acompanhado pelo desenhista Frei Francisco Solano Benjamin. Suas excursões resultaram na obra científica Flora Fluminense, com 1.640 espécies botânicas, com base no sistema de Linneu, reproduzidas em gravura. Uma edição em 11 volumes foi feita na oficina litográfica de Schönfelder, compilada em 1825 e editada em 1827 em Paris. A obra do Frei Veloso tem um significado muito importante para nós aqui. Primeiro, de respeito à flora fluminense, que é do Rio de Janeiro como um todo. E também é um marco na inovação de representar, né? Não só de forma colorida, né? Mas também a maneira estética, a preocupação de colocar os elementos, né? Essa é a parte que tem as pranchas coloridas, mas também tem as partes em gravura, que são essas aqui, que há vários questionamentos referentes a essas pranchas, quanto à forma de que elas estão representadas, se elas representam literalmente o espécime vegetal de maneira correta e precisa. E a gente observa também que a gente vê as dobras das folhas, né? Não porque não coube no papel, mas, de repente, porque era material herborizado, ou era material seco, desidratado. Então, a forma de representar também era muito calçada em cima das essicatas, e não, às vezes, em cima do material vivo, recém-coletado. Porque como que você vai dar conta de desenhar tanta coisa, e coisas que fenecem muito rápido? Assim que você coleta uma planta, ela pode durar 1 hora, 1 dia. De repente, coletou, a flor já caiu, já murchou. Então, é um processo
que você tem que ser meio ágil e rápido, e possivelmente muitas dessas ilustrações eram feitas baseadas em material herborizado e não propriamente com material in loco vivo. Quando possível, sim. Me dá a entender também que essas gravuras, elas não foram finalizadas no seu todo. Há uma certa aridez num tratamento gráfico. Ela é muito esquemática, é muito simplificada. Há outras pranchas nesses mesmos livros muito mais elaboradas, muito mais finalizadas. Essa me dá a entender que ou não deu tempo, ou faltou alguma coisa, ou simplesmente ele se deu conta. Ela resolve, atende a pesquisa, atende a divulgação da espécie, e assim vai ser e assim vai estar. Mais à frente um pouco, a gente tem um grande pesquisador e naturalista brasileiro, que é João Barbosa Rodrigues. João Barbosa Rodrigues fez várias excursões pela Amazônia e foi diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Qual é o interesse particular no João Barbosa Rodrigues? Além de ter sido um grande naturalista brasileiro e pesquisador, um dos maiores estudiosos de palmeiras e orquídeas do Brasil, ele não era só cientista, ele era artista também. Eu o caracterizo como cientista e ilustrador. Aqui é um ponto interessante na questão da representação ou do desenho. É o caminho meio inverso. O cientista vira artista. O cientista vira desenhista. O cientista vira ilustrador. Ele quer desenhar o seu objeto de estudo não só de maneira fiel, mas ele domina e cria uma habilidade muito grande nesse sentido. Será que não tinha um desenhista para acompanhá-lo nas expedições? Será que não tinha um naturalista também que pudesse fazer isso? Né? Mas ele tinha essas duas habilidades. É um caminho muito interessante, porque a gente tem vários artistas, cientistas, e muitos cientistas desenhistas. Nem tantos assim, mas alguns deles eram obrigados, de uma certa forma, a representar o objeto in loco. E um excelente exemplo é o Barbosa Rodrigues, né? Isso aqui é do Sertum Palmarum, são ilustrações de palmeiras, é um certo em fólio, ele é bem grande, são litografias, foi publicado em 1909, em Bruxelas. Tá? Ele também foi um dos grandes estudiosos da família Orquidácea no Brasil. Esse é um trabalho dele, Iconografia das Orquídeas do Brasil. E esse trabalho levou 130 anos para chegar à tona, na sua íntegra como um todo. Que isso também reflete um pouco dos percalços que a nossa pesquisa, ou que os nossos naturalistas e cientistas passam para ter sua obra completamente publicada. Esse trabalho foi publicado, na primeira vez, só os textos, mas sem imagem nenhuma. Ele só foi realmente publicado na íntegra 130 anos depois, onde puderam ser associados os textos às imagens. De contrapartida, né, a gente tem a Margaret Mee. Quem é Margaret Mee, ou que foi a Margaret Mee aqui no Brasil para nós, artistas botânicos, e o que representa ela na arte botânica do Brasil? Né? Ela fez o caminho inverso do Barbosa Rodrigues. Barbosa Rodrigues falece em 1909, o ano que ela nasce. A Margaret Mee não era cientista, não era formada em biologia. A formação dela é em artes. Mas ela vai em busca dos elementos da natureza como fonte de inspiração. Quando ela porta no Brasil, quando ela aqui chega, que ela fica encantada com a nossa mata, com a nossa flora, e ela quer saber o que é isso, ela começa a pintar e representar os elementos da natureza. Então, ela vai começar a estudar e a representar nossas plantas por uma questão estética, porque são bonitas, são agradáveis, mas isso vira uma bandeira, vira um marco de defesa, de divulgação das nossas riquezas e de chamar a atenção. Temos que preservar as nossas plantas, temos que preservar as nossas florestas. E eu chamo ela de ilustradora científica porque ela entra na ciência através da arte. Ela faz o caminho inverso do Barbosa Rodrigues. Ele, para representar o objeto de estudo dele, ele entra na arte, se agrega dos elementos da arte para representar o objeto de estudo dele. Ela não. Ela já tem os domínios da arte, dos elementos visuais, e vai para a ciência, quando ela começa a representar os elementos da natureza de forma tão precisa, tão realística e tão esteticamente agradáveis.
Porque um outro fator também interessante de se pensar, o que vem a ser uma ilustração científica? É um complemento a um discurso científico e só? Em algum momento, sim, mas isso já mudou. Ela tomou identidade. Ela não atende mais só a ciência. E a Margaret Mead é um bom exemplo disso. Porque quando ela vai representar uma planta, ela não está preocupada só que ela tem que ser fiel à justa medida do modelo. Ela está preocupada também em realçar a beleza e a força daquele ser, daquele elemento da natureza. E mostrar para todos, eu existo e eu sou assim. A beleza é uma coisa muito vaga, né? Discutir o que é bonito é muito amplo. Mas você pode, qualquer elemento, torná-lo agradável esteticamente, dentro do seu ponto de vista. Porque não é o objeto que determina a obra, nem o tema. É como você determina e você faz, que vai fazer a diferença. E ela fez essa diferença. Isso aqui é um estudo de um catacetum, são a vista frontal e a vista lateral. Catacetum SP é uma orquidácea, muito comum aqui no Brasil, principalmente na Amazônia. Isso é um esquete de campo. A Margaret Mead realizou vários trabalhos aqui no Brasil. E trabalhou para pesquisadores também. Ou seja, ela começou dentro da arte, preocupada em registrar as plantas pela sua beleza e pela sua força. E ela vai e entra na ciência, começa a apoiar as pesquisas, começa a apoiar os pesquisadores. E o Guido Pabst foi um grande estudioso das orquidáceas do Brasil, e no qual requisitou o trabalho da Margaret Mead. Essas duas pranchas que ilustram a capa mostram muito bem isso. Esses são os livros assinados por Margaret Mead, né? Aqui tem a Coriante Albertini e uma Rudolfiella Aurantiaca, né? Esse é do Rio Negro, Amazonas. Esse é o livro Orquidácea Brasiliense do Pabst, são 2 volumes, e ele é todo ilustrado, desde detalhes de aspecto do hábito da planta, se ela é epífita, se ela é rupícola, se ela é terrestre, são detalhes pequenos. Eu pude ver esses originais. Eles se encontram dentro de um acervo de uma instituição pública aqui no Brasil, um pouco meio que esquecidos, mas estão lá. E aqui tem uma preocupação da associação da estética com a ciência. Vocês veem a legenda ali, tem umas pequenas letras que começam a determinar que espécie é essa e qual é a função dela e por que ela está assim. Aqui tem uma coisa muito interessante, que é uma planta chamada Catacetum Mi. Uma planta coletada por Margaret Mead, ilustrada por ela. Esse material se perdeu. Essa prancha, eu nunca vi o original e eu não sei onde se encontra. Esse material foi localizado dentro do herbário. Essa reprodução dobrada junto com a ensicata. E aqui está parte da ensicata. Ou seja, esta planta seca, desidratada, com essa tiquetinha pendurada, é aquela planta lá. Em algum momento, ela foi aquela planta. Né? Ou seja, a ilustração ela revela outro caráter também muito importante, o de registro de uma imagem. Porque, uma vez perdido, você não tem mais aquele elemento. Só tem uma vaga lembrança dele. Né? E aqui a gente tem esse material, que foi uma sorte ter encontrado. E essa planta tem o nome dela, uma justa homenagem a Margaret Mead. Esse é outro trabalho da Margaret Mead também. É um catacetum. O que podemos observar na obra da Margaret Mead é a questão da estética, muito forte, muito presente. Ela tinha uma preocupação muito grande com a valorização do tema, com a plasticidade da obra. Isso tinha que ser impactante, tinha que ser vistoso, tinha que ser bonito, mas também tinha que ser justo à medida, tinha que ser realista, para atender à ciência, mas não excluindo a arte desse trabalho. Porque a gente pode ter uma ilustração científica de forma mais simples. Mostra uma flor, mostra uma folha, mostra um bulbo, disseca, simplifica, atende à ciência perfeitamente. Mas o lado estético e o campo da arte, como que fica? Como se eximir ou se ausentar desses elementos que a planta às vezes não traz? Mesmo que seja um material herborizado, um material seco.
Mais um trabalho da Margaret Mee, Sobralia margaretae. Essa planta nunca mais foi encontrada na natureza. É da Amazônia, é uma sobralia, tem o nome dela também. Ela coletava material, enviava para pesquisadores aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, aqui não, lá no Rio de Janeiro, que eu estou em São Paulo. E Burle Marx, inclusive, era um deles, né? O Luiz Emeide de Melo Filho, lá do Museu da Quinta, era outro também. E eles cultivavam essas plantas e, às vezes, florescia lá, em cultivo, na qual ela pintava e completava o trabalho. Outro trabalho da Margaret Mee também, Manuela Gélia Croenta. A famosa Flor da Lua, que a Margaret Mee pintou. Ela fez várias expedições à Amazônia para desenhar essa planta. É um cactus que só abre à noite e uma vez só. Ou seja, aquela flor abriu aquela noite, no dia seguinte ela se fechou. Por algumas tentativas, ela foi a campo, encontrou em botão, encontrou murcha, encontrou o fruto, uma única vez que ela conseguiu chegar em tempo de pegar os botões para abrirem. E ela teve que esperar a noite para fazer esse trabalho, porque ela só abre à noite. Isso é também uma outra coisa interessante, que são os percalços que o artista naturalista tem que enfrentar para representar o seu objeto de estudo, né? Tem que dormir ao relento, tem que enfrentar o sol, mosquito, cobra e outras coisas mais. Ela trabalhando no campo, né? Mas por que falar da Margaret Mee ou trazer a Margaret Mee aqui? A Margaret Mee deixou um legado muito grande. Em 1989, que foi o ano do seu falecimento, foi criada a Fundação Botânica Margaret Mee aqui no Brasil. Essa fundação já formou e especializou 20 ilustradores botânicos, que tem uma bolsa de estudo que vai para o Royal Botanic Garden Kew, onde passa um período de 5 a 6 meses se especializando e se aperfeiçoando na técnica de ilustração científica em botânica. O que isso fez acontecer e mudar aqui no Brasil? Né? Nós já tínhamos um núcleo aqui começando a ser desenvolvido, mas com essa possibilidade veio aperfeiçoar e trazer para cá pessoas altamente qualificadas ou mais aprimoradas e começar a desenvolver esse conhecimento, desenvolver essa técnica de ilustrar elementos da natureza, mais na área de botânica. Hoje nós temos escolas, cursos, especializações dentro da área de ilustração no Brasil. E em parte, e muita em parte, se deve ao trabalho da Margaret Mee, o seu legado e a Fundação Botânica Margaret Mee, que pôde proporcionar essa formação, né, e qualificar essas pessoas. Hoje, eu estou aqui, eu fui um dos bolsistas da Fundação Margaret Mee, fui o 7º, Malena Barreto foi a primeira. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui o primeiro bolsista homem, porque era um campo só feminino, então fui o primeiro bolsista aí. E hoje a gente forma e qualifica pessoas aqui no Brasil. Então, o legado da Margaret Mee é importante nesse sentido. Se a gente pensar, né, a gente tem o quê? A linha, a superfície, o volume, a luz e a cor. Poucos elementos, nem sempre reunidos, formulam-se todas as obras de arte na intensa variedade de técnicas e estilo. Só com esses poucos elementos, você pode variar infinitamente. Esse aqui é um trabalho da Christabel King, que é uma grande ilustradora do Royal Botanic Garden Kew. Tá? Arte botânica, o que é? A ilustração botânica é uma representação gráfica que tem a intenção de esclarecer a morfologia de uma espécie para sua identificação. As formas da natureza, incluindo as plantas, são intrinsecamente perfeitas por serem destinadas a uma determinada função biológica. O ilustrador botânico, através do desenho de observação, mostra essas formas de maneira que elas possam ser visualizadas e compreendidas segundo padrões científicos. Quando tratada de maneira sensível, a representação das formas e cores da planta deixa transparecer uma relação poética com a natureza. Quer dizer, a gente acaba interagindo, né, e levando um pouco disso. Né? Nós, hoje, somos presentes no Brasil? Somos presentes, sim. Somos atuantes. Existe um grupo muito grande aqui que atua e faz arte botânica, faz ilustração botânica. Né? Está se formando e está se qualificando cada vez mais. Nós temos hoje aqui uma exposição, que vocês poderão ver, ou já vocês não viram, de vários artistas brasileiros atuantes,
né? Produzimos arte e formamos artistas? Produzimos arte, sim. Estamos formando artistas? Estamos. De novo, está ali aí fora um exemplo para vocês, né? Estamos fazendo história? Bem, isso eu vou deixar para vocês, historiadores, dizerem depois se estamos fazendo história. A gente está criando um marco. Eu sinto uma corrente, um movimento muito presente aqui no Brasil atualmente. Meio ambiente, ecologia, ecossistema, plantas ameaçadas, extinção, queimadas, devastação, efeito estufa. Um conjunto de coisas está fazendo as pessoas se movimentarem. As pessoas estão voltando para a natureza com outro olhar. As pessoas estão preocupadas com os elementos da natureza com outro olhar. Elas querem representar as coisas, elas querem interagir. A arte de ilustrar é atual, porque em alguns países da Europa, ilustração botânica ou ilustração científica é algo meio que já passou. Não se faz muito ou se faz muito pouco. No Brasil, isso é uma coisa crescente e falta de gente qualificada. Os nossos estudos relacionados ao meio ambiente e ecossistema está muito crescente no Brasil. Nós temos grandes instituições que demandam cada vez mais profissionais qualificados nessa área. Que tipo de arte botânica produzimos e para que público? Eu vejo duas distinções. Eu vejo a ilustração botânica científica e eu vejo arte botânica. Nem tudo que a gente faz de arte botânica está associada ou voltada para uma publicação científica. Eu posso pegar uma planta porque acho bonita e desenhá-la. E posso me apropriar dos conceitos científicos e usá-lo no meu trabalho. Posso. Eu posso fazer uma ilustração botânica seguindo os conceitos e preceitos determinados pela ciência, mas que esse trabalho não vai para um artigo científico. Esse trabalho vai para uma exposição, pode ir para uma galeria de arte, ou simplesmente pelo belo prazer de representar uma planta. Eu também tenho a ilustração botânica científica que está associada a um pesquisador dentro de uma instituição que quer uma ilustração com critérios e rigores científicos também, mas com outro fim, que ele quer aquilo como complemento a seu discurso científico. Ele quer que a ilustração complemente o que ele está dizendo, está narrando no seu artigo. E, em geral, o que mais se faz nesse sentido é ilustração em preto e branco, é ilustração em nanquim. Poucas publicações científicas no Brasil usam ilustrações coloridas. 90% ou 99% é em preto e branco. Um simples motivo: o custo de produção e de reprodução é muito mais barato. Publicar em preto e branco é muito mais em conta que publicar colorido. E o desenho em nanquim tem certas características que você consegue colocar, que para fazer em colorido você pode fazer também no grafite, né? Mas são os detalhes morfológicos, as partes dissecadas da flor. Então a gente faz arte botânica para vários públicos, para o meio científico, para o meio artístico. Deixa de ser ilustração científica, passa a ser o quê? Arte botânica? Isso é uma questão ainda que está sendo, eu acho que, firmada aqui no Brasil, né? Porque a gente tem várias obras aqui, se a gente perguntar, daquelas ilustrações, todas estão lá fora, quais ou quantas foram feitas com o auxílio de um pesquisador, de um biólogo, e qual foi o objetivo daquela ilustração? Foi para um artigo científico? Foi para uma publicação científica? Ou foi para um levantamento de uma flora local, mas dentro da minha visão e do meu preceito, da minha preocupação? Então, a gente tem dois caminhos que está sendo formado aqui atualmente. Então, eu coloquei essas questões para pensar um pouco sobre isso. A arte botânica tem identidade própria. Ela tomou identidade. Ela não tem que estar mais vinculada a um artigo científico. Ela pode se apropriar dos recursos científicos para a sua representação, mas não quer dizer que ela tem que estar no artigo científico. Ela deixa de ser ilustração científica? Eu acho que deixa de ser ilustração científica botânica, mas passa a ser arte botânica. 5 minutos. Eu tenho só 5 minutos. Onde está sendo feito ilustração hoje em dia? A gente tem vários núcleos de ilustração botânica no Brasil. A gente tem no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que está funcionando já há 10 anos. A gente tem em São Paulo, aqui no IBT,
tem a Cecília Tomasi, tem a Hiroe, tem várias pessoas que trabalham aqui em São Paulo, que desenvolvem ilustração botânica. Temos em Curitiba, um grupo muito forte em Curitiba de ilustração. A gente tem em Brasília, Zenilton Gaioso, Álvaro Nunes, são pessoas representantes lá. Minas Gerais também a gente tem, né? A Escola de Belas Artes da UFRJ foi uma das primeiras escolas de nível superior que oferece uma disciplina de desenho de botânica para os alunos de graduação, que atende alunos de Belas Artes e alunos de Biologia. Se não me engano, data de 95 que começou essa disciplina na Escola de Belas Artes. E agora está se iniciando também na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Existe um curso de licenciatura em Belas Artes, recém-criado, e lá está sendo desenvolvido desenho de botânica, aquarela botânica, e um dos eixos temáticos do curso é ilustração científica. A gente percebe uma demanda muito grande de profissionais querendo se qualificar e se profissionalizar, não só na área de biólogos, mas também no campo da arte. O programa de ilustração botânica do Jardim Botânico do Rio de Janeiro são um curso de extensão que qualificam os alunos para uma prática de ilustração desde 2001, oferecendo todos os elementos necessários para a formação de um profissional. Todos os anos são selecionados 3 alunos para um estágio voluntário com os pesquisadores do Jardim. A gente faz as aulas, cria essas turmas, seleciona 3 estagiários voluntários. Eles são direcionados para o Instituto de Pesquisa, que vão atuar junto com o pesquisador. Porque não basta só ser formado e ter uma boa habilidade em desenho. Ele tem que estar associado com o pesquisador para ter um entendimento da visão científica do objeto que ele vai desenhar. E ele desenvolve um trabalho nesse sentido e fica lá por um período de 6 meses. A gente tem a Chiara aqui, que foi aluna do Jardim Botânico, também foi bolsista, né, e hoje está fazendo mestrado em ilustração. A produção realizada nesse estágio é utilizada em teses, artigos e livros. Alguns ex-alunos desenvolveram o trabalho de ilustração botânica em institutos de pesquisa, como o Museu Nacional, Fiocruz, inclusive no Museu Emílio Guild, não está aqui citado, e centros de pesquisa em outros estados. Nestes 10 anos, o curso recebeu alunos de vários estados do Brasil e também de outras nacionalidades. O curso de ilustração botânica concedeu certificado a 762 alunos. Isso, em 10 anos, é um número expressivo, uma média de 70 pessoas por ano. Uma entrada regular na universidade são 50 alunos por ano, em algumas áreas, 25 a cada semestre. Ou seja, e já ofereceu 26 estágios a alunos, né? Esse número, eu acho um número muito expressivo, 762 pessoas que receberam formação em ilustração. Como está a arte botânica nos dias atuais, né? A gente tem a Shirley Sherwood, que é uma grande colecionadora de ilustração botânica, mas e se a ilustração botânica científica é arte botânica? Ela atende à ciência e atende à arte? É uma questão. Se ela não está vinculada a um artigo científico, a um discurso científico, como que fica? Ela está isenta de ser um artigo científico, de uma ilustração científica? Ela usa o rigor científico, mas não está acompanhado de um texto científico. Quer dizer, a ilustração mostra aqui que ela tomou identidade, mas ela tem uma outra função. Tudo bem, eu não estou com um artigo científico, mas eu estou levando conhecimento, eu estou difundindo que eu existo e como eu sou. Isso é um caminho. Isso é ilustração botânica científica ou é arte botânica? É uma dúvida, né? É uma questão. Não tem um complemento ali, não tem um discurso científico. Lélia tenebrosa, crescendo, não sei o quê, papapá. Isso caracterizaria um artigo, um discurso científico. Mas ela representa fielmente uma planta, como ela é. Quer dizer, uma apropriação da arte do recurso científico. E uma benesse para a ciência também. Ter uma representação com uma estética dessa. Que maravilha, né? Isso é um trabalho da Christabel King. É uma espatódia, uma bignoniácea, uma planta africana, que também tem um apelo estético muito grande, mas aqui tem uma preocupação também bem científica. Tem um detalhe ali do fruto, tem um detalhe da semente, tem um aspecto geral da planta, tem a inflorescência no primeiro plano, uma folha em escala maior. Quer dizer, tem uma preocupação de representar
como ela é realmente, mas com uma preocupação estética também. Se produz ilustração botânica hoje colorida? Sim, se produz. De que forma? Eu trago aqui 2 livros, inclusive da minha autoria, fazendo propaganda. O primeiro é Orquídeas da Chapada Diamantina. Foram 5 anos de expedições viajando pela Chapada Diamantina, acompanhado de um pesquisador que dizia para mim, este labelo é para a esquerda, não é para a direita. Olha isso aqui atentamente. Esse, sim, tem um rigor científico. Eu tinha um pesquisador full-time do meu lado, dando a orientação. Porque eu não sou especialista em orquídea, me tornei um conhecedor, mas não sou especialista. Ele orienta nesse sentido. Vou encerrar. Aqui são outros livros, também Árvores Notáveis, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Caminho Inverso. Eu não esperei um pesquisador criar um trabalho e me convidar para ilustrar. Eu criei um projeto, desenvolvi um projeto e convidei botânico a descrever as plantas que eu estava desenhando. Vou desenhar plantas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, vou chamar pesquisadores que possam descrever para mim. Eu fiz o caminho contrário. Não esperei um pesquisador botânico idealizar um projeto e me convidar. Esse trabalho recebeu o prêmio Jabuti, essa obra. Aqui tem algumas ilustrações desse livro, uma Espiroteca Riviere, o jambo, vou passar meio rápido, porque o Luciano está aqui querendo me bater. A fruta-pão, tá? É uma planta. São árvores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Né? Esse aqui é um cacto que foi feito na Inglaterra, um Leucantha equinopsis, se não me engano. Isso aqui é o que muito se fazia, ilustração científica, como arquivo, substituindo as essicatas, o material que se perdia, era representado por desenhos. São essicatas, né, que a ilustração que mais se faz hoje em dia é baseada em material herborizado. A gente trabalha muito com material herborizado e não com a planta viva. Essas essicatas estão primorosas, mas nem todas são assim. Aqui tem um exemplo de uma essicata que não é assim. Hormosa fibruguense, você tem um material herborizado, fruto e flor, e você tem que fazer isso aqui. Transformar isso legível. Ou seja, pegar um material que não está legível e torná-lo claro e legível. Aqui a gente tem uma dica, também são 2 essicatas de bromélia, que a gente tem que fazer isso aqui. Transformar numa imagem reconhecível. Uma ilustração botânica bem didática. Isso é um trabalho da Geneva C. Wright, que é uma grande ilustradora, e que ali você tem as partes todas descritas da planta, usado em cor, que é uma coisa muito interessante, porque muito pouco se faz em relação a isso. Mais um trabalho também da Geneva C. Wright. Para terminar a parte final, no meu ponto de vista, ilustrações botânicas são recortes da natureza, que nos dão a ver, a entender e a perceber as infinitas formas e cores dos seus elementos, trazendo à tona em sua plenitude aquele ser que está fora do nosso alcance, camuflado no universo vegetal das matas e floresta. Tem sido fonte de inspiração aos amantes da natureza e se mantém como fonte de conhecimento. Lamentavelmente, em alguns casos, a ilustração botânica é o único registro, é uma vaga lembrança de uma vida que se perdeu no tempo e espaço, evidenciando, assim, seu valor histórico de documentação dos recursos naturais. É isso que eu teria para dizer para vocês. Muito obrigado pela atenção.